Buenas, galera, sabadão, bora projetar aí as nossas melhores opções para mais um grande dia aqui na academia. Bora, galera! Baita sábado aí para todos vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. E vamos lá, né? Para esse sábado, primeiro sábado de outubro, 4 de outubro de 2025. Sábado cheio de nuances, Mari. É pós Liga dos Campeões, Liga Europa, Liga Conferência. É pós uma rodada de meio de semana do Campeonato Brasileiro e, acima de tudo, essa aqui vale para o mundo inteiro. É pré-data FIFA. Aham, sim, mais uma data FIFA vem aí. Vai estar começando aí a partir da próxima semana, para a galera ter uma ideia aí, os jogos mais importantes de seleções vão estar começando a partir da quinta-feira, as seleções da África e da Ásia já jogando na quarta-feira, mas por isso temos toda essa situação curiosa que é mais uma pausinha rapidinha ali de uma semana, 10 dias, na verdade, que vem aí em boa parte dos campeonatos e é o momento de terminar bem, né? Deixar as coisas encaminhadas para depois mais uma retomada aí já na metade de outubro em diante. E nós temos muitos jogos legais deste sábado. Como sempre, o calendário da academia tá lá, tá on. A gente vai estar com vocês para Bundesliga naquele horário nobre, né, de campeonato alemão e campeonato inglês. Vocês têm lá prévias, estatísticas para todos esses jogos. E o nosso primeiro jogo de destaque é justamente o jogo com transmissão aqui da academia, Borussia Dortmund e RB Leipzig. 10h30 da manhã, no horário de Brasília, teremos esse baita jogo entre o Dortmund e o Leipzig, sexta rodada da Bundesliga. Vocês já têm a prévia lá no nosso site, uma recomendação de over 3 gols asiáticos. E assim, o que eu quero colocar para vocês? O Dortmund chega numa situação em que ele apresenta até o momento 8 jogos disputados. Nos 8 jogos disputados, tem 6 vitórias e tem 2 empates. Ou seja, não perdeu. O Dortmund não sabe o que é perder na temporada. A última derrota do Borussia Dortmund foi nas quartas de final da Copa de Clubes do Mundial, em julho, para o Real Madrid, quando perdeu por 3-2 e foi eliminado em East Rutherford, mas isso aí foi antes das férias do Dortmund, né? Que depois teve, então, a sua pré-temporada e a temporada oficialmente começando justamente no dia 18 de agosto, com os jogos oficiais, e desde então o Dortmund não sabe o que é perder. 6 vitórias e 2 empates. O Dortmund ganhou na quarta-feira pela Liga dos Campeões do Atlético Bilbao por 4-1. Svensson, Chukwuemeka, Guirassy e Brandt marcaram para a equipe do Borussia Dortmund. E no campeonato alemão, a última partida que o Borussia Dortmund disputou foi jogando na condição de visitante, ganhando do Mainz pelo placar de 2-0. Se a gente falar especificamente da Bundesliga, Mari, o Dortmund está invicto nas 5 rodadas, sendo que empatou na primeira com São Paulo fora 3-3 e depois vem de 4 vitórias sem sofrer gol. 3-0 no Union Berlin em casa, 2-0 no Heidenheim fora, 1-0 em casa no Wolfsburg, 2-0 fora no Mainz. E o Dortmund só é pior do que quem? Do que o Bayern de Munique, o doutrinador que ganhou todas até aqui com 5 jogos e 5 vitórias. Inclusive vai estar jogando mais tarde, visitando o Frankfurt nesse sábado. Ou seja, o Dortmund, como joga antes, pode pressionar, assumir a liderança, chegando a 16 pontos. Só que o Leipzig não é qualquer um. O Leipzig, ao contrário do time do Dortmund, preciso dizer isso aqui, ele já perdeu. Só que para quem ele perdeu, a gente estava aqui, Mari. Perdeu para o Bayern de Munique, lá na arrancada da Bundesliga na primeira rodada, tomou um sonoro 6-0 em Munique
De resto, 100% de aproveitamento nos demais jogos do Leipzig. Ele tinha vencido Sandhausen pela Copa da Alemanha, foi o único jogo que disputou antes de enfrentar o Bayern de Munique, Sandhausen, um time da divisão regional sudoeste, e ganhou os últimos 4 jogos da Bundesliga tomando só um gol. Fez 2-0 em casa no Heidenheim, 1-0 fora no Mainz, 3-1 em casa no Colônia e vem de uma vitória por 1-0 fora contra o Wolfsburg. Então, o Leipzig só é pior que quem? Que o Bayern de Munique e que o Borussia Dortmund. Então é um baita jogo, segundo e terceiro colocados da Bundesliga. Que baita jogo para a gente abrir o sábado aqui na Academia das Apostas Brasil. Em confrontos diretos, muito equilíbrio. O último entre eles, em março, em Leipzig, foi vencido pelo RB Leipzig pelo placar de 2-0. Xavi Simons abriu o placar naquela ocasião para o time do RB Leipzig, hoje jogador do Tottenham. E o Luiz Openda, o belga, hoje jogador da Juventus, fechou a conta em 2-0. Mas o último jogo no Signal Iduna Park, aí a conversa é outra, né? Deu Dortmund de virada 2-1, Sesco abriu o placar para o RB Leipzig, hoje no Manchester United, e o Maximilian Berger empatou para o Borussia Dortmund, com a virada vindo depois como matador Serhou Guirassy. Então, uma vitória para cada lado na última temporada, e a última vez que o Leipzig ganhou no Signal Iduna Park foi no penúltimo jogo, considerando só os jogos em Dortmund. O Leipzig chegou a ganhar por 3-2 em dezembro de 2023. Então, vejamos o que acontece nessa partida, um jogaço, todo mundo convidado, campeonato alemão que está com uma média de 3,49, ou seja, vamos arredondar, né? 3,5, 3 gols e meio por jogo. Tá bom demais, 60% de ambos marcam, 66% de over 2,5. Esse jogo é muito convidativo, hein? Borussia Dortmund e Leipzig no sábado, 10h30 da manhã, horário de Brasília. Esperamos vocês aqui na Academia das Apostas Brasil. A gente pode fazer algumas projeções aqui já de escalação para esse jogo, em cima do que a gente viu, principalmente do Borussia Dortmund na quarta-feira, porque o que acontece? O Dortmund, no jogo contra o Athletic Bilbao, já não teve o Anselmino, o Kahn, o Dreves, o Duranville e o Oscar por ordem médica, e o outro desfalque vem sendo o Campbell, que está com a seleção dos Estados Unidos, lá no Mundial Sub-20, né? Então, essa é a baixa que tem o time do Borussia Dortmund. O técnico Niko Kovac deve escalar Gregor Kobel, Anton Schlotterbeck, Bensebaini, Jan Couto, Sabitzer, Nimecha, Svensson, ADM, Berger e ainda o Fábio Silva no comando do ataque. Já o Ole Werner não tem o Xaver Schlager, o Costa Nedeljkovic, o Max Finkgraf, o Amadou Haidara e o Benjamin Henrichs são considerados dúvidas. Provável time do Leipzig tem Gulaxi, Baku, Orban, Lukeba e Raum, Seiwald, Oedraogo, Baumgartner, Bakayoko, Rômulo e Diomandé. Fica o destaque, hein? Baita jogo pra gente conferir, baita jogo pra gente acompanhar aqui na Academia das Apostas Brasil, 10h30 da manhã desse sábado, galera. E a gente vai estar naquele pique da Bundesliga, né? Da Bundesover. Se não for esse o jogo aqui a entregar, nós teremos outras opções. Na Bundesliga tem Augsburg, Wolfsburg, Leverkusen, Union Berlin, Werder Bremen e São Paulo. Na Premier League, grandes oportunidades também, destaques lá no nosso site para Manchester United, Sunderland, Brentford e Manchester City. E ainda derby londrino entre Arsenal e West Ham. Agora, indiscutivelmente, o grande jogo do dia na Inglaterra vem às 1h30 da tarde. Quando tem Frankfurt e Bayern de Munique na Bundesliga, tem Chelsea e Liverpool na Inglaterra. Ainda tem a Inter com a Cremonese na Itália, 1h da tarde de Brasília, 4h da tarde de Brasília tem Real Madrid e Vila Real, mas aí a gente já começa a entrar
onde a gente gosta mais ainda de falar, que é o Brasileirão Betano, Mari. E eu sei que o teu foco nesse sábado também tá no Brasileirão Betano. A gente vem de uma rodada aí de meio de semana, né, que durou na terça, quarta e quinta-feira a disputa da 26ª rodada, e essa 27ª rodada, em função da data FIFA, toda neste fim de semana, no sábado e no domingo. E por isso que o sábado já tem aqui 4 partidas que estarão acontecendo, e a gente destaca para a galera que está conosco na Academia das Apostas Brasil. 18h30, horário de Brasília, para começar a rodada, tem Fluminense e Atlético Mineiro no Maracanã. 18h30, horário de Brasília. O time do Fluminense, 35 pontos em 24 jogos, tá mirando aí para briga por Libertadores. Claro que o Fluminense também pode conquistar a vaga para Libertadores se conquistar a Copa do Brasil. Também pode conquistar se ele não ganhar a Copa do Brasil, mas, por exemplo, o Cruzeiro, sim, e o Cruzeiro hoje no terceiro lugar do campeonato, como campeão da Copa do Brasil, abriria uma vaga extra no Brasileirão para o sétimo, que é o Fluminense. Flamengo e Palmeiras, estando na Libertadores, um ganhando e ficando aí nas posições em que estão hoje, também poderia ter vaga, e aí poderia respingar vaga até para o oitavo. Mas claro que o Fluminense não quer depender também de um título de Libertadores, eventualmente, do Flamengo. Então, melhor fazer o serviço por conta própria, enquanto esse Atlético Mineiro aposta totalmente em uma outra Copa, que é a Sul-Americana, mas tá só 6 pontos à frente aí de times que estão na zona do rebaixamento. O Galo não tomou gol nos últimos 3 jogos, isso é extremamente positivo, vem mostrando uma defesa sólida, se classificou contra o Bolívar na Sul-Americana, ganhou em casa 1-0, ganhou do Mirassol 1-0 e empatou com o Juventude em casa 0-0 na terça-feira, na abertura da rodada passada. Já o Fluminense está 4 jogos invicto, ganhou 2 do Vitória fora 1-0 e do Botafogo, clássico vovô, por 2-0 no domingo. Empatou com o Lanús 1-1 na Sul-Americana, acabou eliminado. E com o Sport, lanterna 2-2 na quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. Perdeu uma chance o time do Fluminense de se aproximar mais, principalmente do Bahia, que foi derrotado aí na rodada do meio de semana. E nesse jogo aqui a gente tem também um tabuzinho pequeno, em que a história, a lembrança é melhor para o Atlético. O Atlético venceu no primeiro turno do Fluminense em maio por 3-2. Canóbio abriu o placar para o Fluminense. O Rubens, hoje no Dinamo Moscou, empatou para o Atlético. O Júnior Santos virou 2-1 para o time do Atlético naquela ocasião. E ainda tivemos depois o Serna empatando para o Fluminense e o Igor Gomes fechando o placar em 3-2 para o Atlético. No ano passado, também em Belo Horizonte, último jogo entre as equipes, quartas da Libertadores, o Atlético ganhou por 2-0, 2 gols do Daverson e eliminou o Fluminense daquela disputa de Copa Libertadores. Justamente a última partida no Rio entre eles, vitória do Fluminense 1-0 com direito a gol do Lima. Só que se a gente pegar só os jogos no Rio, a última vez que o Galo ganhou do Flu no Rio, Mari, 2021, 2-1 nas quartas da Copa do Brasil, gol contra do Nino, outro do Hulk para o Galo e o Fred de pênalti marcou para o Fluminense. Desde então, 4 jogos, 2 vitórias do Flu e 2 empates. Vejamos o que sai para essa partida, 18h30, horário de Brasília. A rodada do Campeonato Brasileiro entregando aí opções, né? Para todo mundo, para quem quer sonhar com Libertadores, para quem primeiro pensa em se afastar do rebaixamento e depois, então, se possível, né? Conseguir uma vaga para a Copa Sul-Americana, ainda mais com as mudanças do calendário. Da parte do time do Fluminense, vale dizer que já contra o Sport, o Zubeldia não teve o Nonato, o Ganso e o Thiago Silva, vencendo os problemas aí para sua escalação. E da parte do Atlético, no jogo contra o Juventude, vale dizer que o Sampaoli
não teve muitos jogadores que estavam suspensos que agora voltam. O goleiro Everson, lateral esquerdo Guilherme Arana, o atacante Hulk, o próprio zagueiro Júnior Alonso, todos esses voltam de suspensão e voltam descansados, né? Os problemas de ordem médica é que vem sendo o Alexander, o Caio Maia, o Coelho, o Júnior Santos, o Patrick Silva, esses é que vem ficando de fora. E aí eu quero saber, Mari, o que tu viu de bom para esse jogo? Fluminense e Atlético Mineiro, o Flusão de olho do G6 e o Galo mais preocupado como o Z4, embora, né, no melhor dos cenários aí com uma vitória até possa se colocar numa zona de Sul-Americana, Mari. Bom, o retrospecto do Fluminense é bom, né? Estão zubelzediados aí o time do Flusão, mas mesmo puxando antes da chegada do Zubeldia, né, o Fluminense é um bom mandante. Em 11 jogos são 7 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, enquanto o Atlético Mineiro aí fora de casa tem 2 vitórias, 3 empates e 8 derrotas, né? Sofreu quase o dobro aí do número de gols que marcou. Claro que o Galo fica numa posição ali ainda relativamente longe da zona de rebaixamento, mas nada que dê para ficar confortável, né? Precisa aí voltar a somar os seus pontos, mas tem feito atuações aí que não animam, realmente não é um time que não tá entregando, né? E a gente tem aqui um menos 0,25 do Fluminense, tá? Com odds 1,75 na Betano, essa é a minha sugestão. Gosto muito, eu acho que a linha justa aqui até seria um menos 0,5 e até talvez aí mais perto do jogo essa linha possa cair para isso, mas quando gravamos aqui a gente tem, né, essa linha de menos 0,25 aqui pro Fluminense, que eu vejo valor nela, tá? Acho que até 1,70 aí dá para encarar essa linha, ou até esperar, né, se não tiver pelo live para voltar para ela, mas gosto. Como passei aí já dentro das estatísticas, né? Fluminense dentro de casa tem correspondido e acho que pode entregar aí uma boa atuação agora diante do Galo também. Então, handicap asiático menos 0,25 pro Flusão, minha sugestão. Bom, outro jogo que lembra o cenário de Fluminense e Atlético Mineiro e é outro clássico do futebol nacional, acontece no mesmo horário nesse sábado, 4 de outubro, no Beira-Rio, em Porto Alegre, é Inter e Botafogo, Mari. No caso, o Inter mais parecido com o Galo, tanto que o Inter tem a mesma pontuação do Atlético, o Atlético é 14º, o Inter 15º ali, né, na tabela, nessa situação, por conta de critério de desempate, mas o Inter se preocupa mais com o rebaixamento, enquanto o Botafogo se preocupa mais com Libertadores. Inclusive assumiu o 4º lugar aí durante a realização da 26ª rodada no meio da semana. Qual é a situação aqui para Inter e Botafogo? Vale lembrar, vale destacar. O Inter num início de trabalho também, que é o trabalho do Ramon Dias, ainda não venceu, 2 empates por 1-1, como Juventude em Caxias e como Corinthians em Porto Alegre, sendo que o Inter perdia o jogo até o último lance da partida. Um lance polêmico, o VAR chamou, o árbitro apontou pênalti, o Carboneiro bateu e o Inter empatou o jogo. Mas o Inter não vence há 4 rodadas, 2 pontos nos últimos 12. Antes dos empates tinha perdido o Grenal por 3-2 e para o Palmeiras fora de casa por 4-1. E a vitória contra o Fortaleza em 31 de agosto por 2-1 foi a única vitória do Inter nos últimos 9 jogos. Sendo que desses 9 jogos, 7 foram pelo Campeonato Brasileiro. Tudo isso é muito preocupante. Ah, mas o Inter é forte no Beira-Rio. Nem isso vem sendo mais. O Inter ganhou 1 dos últimos 8 jogos no Beira-Rio, com 2 empates e com 5 derrotas no período. E pega um Botafogo, que ganhou do Bahia pelo placar de 2-1, ganhou um confronto direto,
e agora tenta fora de casa voltar a vencer, porque o Botafogo nas últimas 4 partidas como visitante empatou com o Vasco e com o Grêmio 1-1, perdeu para o São Paulo por 1-0 e para o Fluminense 2-0. O último time que o Botafogo ganhou fora de casa foi do Juventude por 3-1 em 24 de agosto. O Botafogo tocou 4-0 no Inter em 11 de maio, com gols do Igor Jesus, hoje no Nottingham Forest, do Arthur, do Cuiabano e do Alex Telles. E o Botafogo também ganhou a última do Inter em Porto Alegre do passado, pelo placar de 1-0, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, gol do venezuelano Savarino. Antes também tinha vencido por 1-0 no Rio, então, nos últimos 3 confrontos diretos, 3 vitórias do Botafogo, nenhum gol do Inter. A última vez que o Inter fez gol e, inclusive, ganhou do Botafogo, dezembro de 2023, foi 3-1 para o Inter no Beira-Rio. Ener Valencia, Alan Patrick e Pedro Henrique. Pedro Henrique hoje no Ceará, né? O Ener Valencia recém foi para o México, para o Pachuca, marcaram para o Inter. O Janderson, que hoje está no Göztepe da Turquia, chegou a empatar para o Botafogo. Então temos todo esse cenário para esse jogo. O time do Inter, na última partida aí que foi muito tensa com a equipe do Corinthians, teve algumas situações de lesão já que atrapalharam a escalação do Ramon Dias, principalmente o Sérgio Rocher e o Alan Rodrigues. E da parte do time do Botafogo, vale dizer, o Botafogo no jogo que teve aí para disputar, né, com o Bahia, o Botafogo teve algumas outras situações importantes de se colocar para a galera. Por quê? Primeiro, caso de lesão, Botafogo perdeu o Caio Pantaleão para a entrada do Gabriel Bahia. Isso aqui já vira uma tendência. A outra é o Cuiabano. Cuiabano acabou tomando o 3º cartão amarelo, terá de cumprir suspensão. Então são 2 baixas novas para o time do Botafogo. O Matheus Martins pelo menos volta de suspensão, mas aí tem algumas outras dúvidas, né, das situações de jogadores. O Bastos, o Nathan Fernandes, o Danilo, o Neto, o Barreira estão no departamento médico. As situações do Joaquim Corrêa e do Alex Telles também merecem aí um certo cuidado, né, e despertam interesse. Então é isso que Inter e Botafogo têm para colocar em jogo no Beira-Rio também, 18h30. E ainda no mesmo horário, tem Bragantino e Grêmio. Bragantino e Grêmio já é um confronto direto de iguais, times que estão com 33 pontos ganhos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Os dois empataram por 1-1 como visitantes na quarta-feira, o Bragantino com o Mirassol, o Grêmio com o Santos, e os dois saíram ganhando. Os times se encontram agora em Bragança Paulista, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, numa situação em que o Bragantino não ganha de ninguém há 5 rodadas, 3 empates e 2 derrotas nos jogos mais recentes do time do Bragantino, mas também é verdade que em seu estádio, ou no estádio municipal, não perdeu nas últimas 3, com uma vitória contra o Fluminense 4-2 e 2 empates mais recentes, 1-1 com o Sport e 2-2 com o Santos. O Grêmio está invicto a 4 rodadas, 2 vitórias e 2 empates, e chega para essa partida contra o Bragantino numa sequência também de 2 vitórias e 2 empates fora, 3-1 no Atlético, 1-1 com o Flamengo, 3-2 no Grenal do Beira-Rio e 1-1 com o Santos. No primeiro turno, Grêmio e Bragantino empataram por 1-1. Último jogo em Bragança Paulista foi 2-2 ano passado. No jogo do primeiro turno, vale dizer, o Amuso, belga, marcou para o Grêmio e o Isidro Pita, paraguaio, empatou para o Bragantino. A última vez que um time venceu foi o Bragantino na Arena do Grêmio em Porto Alegre por 2-0 em junho do ano passado, e tem um tabu considerável aqui que o Grêmio não ganha do Bragantino desde os 3-0 que fez em 2021, com gols do Diego Souza, hoje aposentado, do Lucas Silva, né, hoje no Cruzeiro, e do Jonathan Robert, hoje no Criciúma na Série B, 3-0 para o Grêmio em 2021. De lá para cá, foram 5 jogos com 2 vitórias do Bragantino e 3 empates, e é um tabu que o Grêmio tenta quebrar também nesta partida. A respeito do jogo do Grêmio
contra o Santos, vou começar pelo Bragantino, né? A respeito do jogo do Bragantino contra o Mirassol. Vale registrar que o time do Bragantino na partida perdeu o Gabriel. Gabriel tomou terceiro cartão amarelo, então ele não pode enfrentar o time do Grêmio nesta ocasião. Além disso, saiu machucado o Mosquera, e aí entrou no lugar dele o Juninho Capixaba, então tem que ver a situação do Mosquera para esse jogo. Mas voltam de suspensão o Fabinho e o John John, e os outros jogadores que lutam aí contra lesões são o Eduardo Santos, o Eduardo Sacha, o Isidro Pita e o Agostinho Santana. Da parte do Grêmio, no jogo do time do Grêmio contra a equipe do Santos, o Grêmio na partida teve jogadores recebendo cartão amarelo, e dos 3 que receberam amarelo, o Alisson está fora dessa partida, recebeu o terceiro cartão. Ele tinha sido titular na ponta direita, não poderá jogar desta vez. Dos desfalques que o Grêmio tinha contra o Santos, a situação que mais o pessoal espera aí por alguma novidade no time do Grêmio é do Thiago Volpe, quem sabe voltar, porque no jogo contra o Santos o Mano tinha 13 desfalques. Balbuena, Bright White, Carlos Vinícius, Cuejar, João Pedro, Marcos Rocha, Monsalve, Kiki Oliveira, Rodrigo Eli, o Thiago Volpe, o Matias Vijaçante, o William. Então, mais de um time fora de combate. Vejamos o que sai dessa partida também às 18h30. E tem que ter o jogo balada, né, Mari, para fechar. E o jogo balada desse sábado é às 9h, no horário de Brasília, Neoquímica Arena. Corinthians e Mirassol estarão se enfrentando. 2 times que empataram por 1-1 também, em situações diferentes. O Corinthians fora com o Inter saiu ganhando, cedeu o empate. O Mirassol em casa com o Bragantino saiu perdendo, buscou o empate. Vamos ver o que acontece agora nesse enfrentamento do jogo balada desse sábado às 9h. O time do Corinthians, 3 jogos que não vence. Antes de empatar com o Inter, perdeu para o Flamengo por 2-1 em casa e para o Sport por 1-0 fora. E o time do Corinthians pega esse Mirassol, que antes disso conseguiu perder para o Atlético Mineiro por 1-0 fora. E o Mirassol, fora de casa, teve aquele 3-3 com o Botafogo, que não foi vitória, mas o sabor foi até de uma goleada, de quem tomava 3-0 no HT e buscou 3-3. Em confrontos diretos, o Mirassol ganhou do Corinthians em 10 de maio por 2-1. O Memphis Depay perdeu um pênalti naquele jogo, se redimiu um pouco, dando assistência para o gol do Kaká, mas aí o Edson Carioca e o Gabriel viraram para o Mirassol. Só que no Paulistão eles jogaram em Itaquera, na Neoquímica Arena, nas quartas de final. Foi 2-0 Corinthians, com gols do Ángel Romero e do Memphis Depay na ocasião. E se a gente pegar só os jogos na Neoquímica Arena, é o pior lugar para o Mirassol jogar. Porque, incrivelmente, o Corinthians, nos últimos 8 jogos em que foi mandante, não perdeu para o Mirassol, e nos últimos 6 ganhou todos, desde 2012. 2-1, 1-0, 1-0, 2-1, 3-0 e o 2-0 deste ano. Então, Mirassol tenta quebrar um tabu, que é vencer o Corinthians pela primeira vez na Neoquímica Arena. Vale o registro também para essa partida, ainda mais com essa situação do tabu para vocês que estarão trabalhando neste jogo. Da partida de Porto Alegre, o time do Corinthians não perdeu nenhum jogador. O Dorival Júnior foi expulso, né? Oficialmente ele não vai poder ficar na beira do gramado, mas vale lembrar que no jogo do meio da semana contra o Inter, o Yuri Alberto estava suspenso. Agora ele volta a ficar à disposição, pode ir para a partida. Resta saber as condições aí do André Ramalho, do André Carrijo, do Charles, do Memphis Depay e do Rodrigo Garro também, que vão lutando contra lesões aí, tentando voltar ao campo de jogo. Da parte do Mirassol, é importante dizer o quê? Para vocês que estão conosco na Academia das Apostas Brasil. O Mirassol contra o time do Bragantino perdeu o Neto Moura. Neto Moura conseguiu tomar um cartão depois de já ter sido substituído, fica fora desse jogo.
Em ordem médica, o Rafael Guanais não perdeu ninguém nessa última partida, mas ele já não teve o Edson Carioca e o Matheus Salles. Dito isso, confiram lá no nosso site, academiadasapostasbrasil.com, a prévia para esse jogo e para as demais partidas que citamos aqui e também dos demais campeonatos que vocês estiverem interessados, galera. Encontro marcado, combinado, 10h30 da manhã, horário de Brasília, jogaço. O vice-líder Borussia Dortmund, se ganhar, vira líder, pegando a equipe que é terceira colocada da Bundesliga, o Leipzig. E se o Leipzig ganhar, ele passa o Borussia Dortmund e empata como líder Bayern de Munique, que joga mais tarde na pontuação. Claro que tirar o saldo de gols, né, hoje parece uma tarefa ingrata e até utópica, né, porque o Bayern tem um saldo 19 e o Leipzig saldo 0, muito por conta do 6-0 que o Bayern fez no Leipzig, mas fica o convite aí para que estejam conosco na emoção do campeonato alemão, de olho na Novibet e também na Betano. Certo, galera? Bom sábado para todo mundo, esperamos vocês, até lá!